Fala, torcida alvirrubra, Náutico On na área, e hoje vamos falar da saída do jogador Marco Antônio do Náutico. O clube oficializou a saída de Marco Antônio nas suas redes sociais e falou: o Clube Náutico Capibaribe informa que o atleta Marco Antônio não faz mais parte dos planos da equipe para o restante da temporada. O clube agradece sua dedicação e deseja sucesso na continuidade de sua carreira. Marco Antônio já vinha de péssimos jogos e hoje não faz mais parte do elenco, já que já tinha um pré-contrato com o CRB. Agora fiquem com a opinião dos jornalistas da Rádio Jornal e também do comentarista Roberto Nascimento sobre essa saída. Trecho da Rádio Jornal. Alô, Edinaldo Santos, boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Bola Rolando. O Náutico confirmou agora há pouco, há cerca de 5 minutos, a saída oficial de Marco Antônio. Eita, era esperado, né? O Marco Antônio já foi vaiado, criticado pela torcida no sábado passado, depois da derrota, e o Hélio dos Anjos soltou o verbo contra o acerto dele com o CRB, né? Falou bastante do empresário, disse que tinha dó do jogador, foi uma fala até bem pesada. E agora está se concretizando a saída de Marco Antônio do Náutico. Ficou uma situação desconfortável, né, para ele, porque precisou ser chamado a atenção pelo treinador, se não perderia o foco. Só essa preocupação, a gente até comentou isso aqui, a partir do momento que ele jogasse mal, já começariam as críticas em cima dele. Coincidentemente, ele vem jogando mal desde que anunciou esse pré-contrato. Então a coisa piorou no jogo passado, né, onde muita gente jogou mal, não foi só ele, mas ele principalmente. Então isso contribuiu decididamente para o afastamento dele do Clube Náutico Capibaribe. Está confirmado o afastamento? Está confirmado. Era uma informação que a gente até já ia dar de toda forma, mas o próprio Náutico oficializou essa saída. E só para a gente continuar essa conversa, a gente separou justamente esse trecho da fala do Hélio dos Anjos, para quem não ouviu, que foi o que talvez tenha estremecido ainda mais essa relação, né, de Náutico, Marco Antônio e torcida. Vamos ouvir. O Marco é um menino muito bom, família boa, cabeça boa, umas 10 pessoas, eu entre elas, Guilherme, Vinícius, Auremi, todas as pessoas que têm um ponto de equilíbrio e uma certa experiência no mundo do futebol, alertou o Marco, né, para ele deixar as coisas acontecerem. O Marco estava sem empresário. O dia que eu conversei com ele, eu falei: olha, eu não me sinto no direito de te indicar qualquer empresário para você, Marco, não me sinto. Porque eu não indico empresário, não tem porquê. Mas eu posso te orientar. Calma, pega um empresário a nível nacional, você está com um passe na mão. Porque hoje é incrível, né? O cara recebe do clube e o passe dele está livre, porque quando ele está sem empresário, aí, final do ano, você está fazendo um bom campeonato. E o discurso, não foi combinado esse discurso. Esse discurso, quando o Guilherme falou: pai, coincidentemente, todo mundo está falando o que o senhor falou para o Marco. E o Marco sentiu-se no direito de assinar com o empresário. E para mim tem um histórico péssimo. Vocês ouviram falar no Gustavo, como é que é? Ouviram falar mais no Gustavo Maia? Né? Essa balela de 600 mil dólares. O esporte tem gente inteligente. Ele sabe que se tem um negócio, o esporte vai negociar. O esporte, você entende? Tem pessoas capazes de entender o que é isso. Você não tem que falar mais. Você está entendendo? E o Marco optou por isso. Ele optou por isso. Então, o Marco achou por bem, junto com o seu empresário, né, ir para um clube que eu sei qual é o contrato hoje. Eu sei qual é o contrato. E eu fico com dó deles. Eu tenho dó de jogador numa hora como essa. Eu, sinceramente, quando me contaram essa semana: ó, professor, se eu contar para o senhor qual foi o contrato do Marco no CRB, o senhor não vai acreditar. Por isso que eu falo, 80% dos empresários são aproveitadores. Porque uma coisa... Trecho de Roberto Nascimento. Tinha treta, né, galera? Pois é, o Náutico realmente vinha muito bem, 13 jogos sem perder. Aí perde 2 jogos em casa, galera, diante do seu torcedor, e no momento que o torcedor acreditou mais no time. Tinha treta, galera. Alguma coisa tá acontecendo. Bom, primeiro, agora o Hélio dos Anjos e a direção, acho que tomaram uma providência gigante. Já tem jogador voando, indo embora. Porque, meu amigo, ou você tem um comprometimento numa reta final, ou você está fora do grupo. Isso já deveria ter acontecido. E precisa ver outros atletas também. Chamar na grande. Aliás, eu vou passar aqui para vocês
uma ideia do que eu tenho em relação a essa Série C, porque o Náutico é o terceiro colocado, tem 3 pontos. O Guarani tem 6 pontos. E a Ponte Preta, para mim, já foi 9 pontos, tem mais 3 jogos pela frente. O Náutico, para mim, vai decidir, de uma vez por todas, a busca pelo acesso no próximo jogo contra a equipe da Ponte Preta, 5 da tarde, no Moisés Lucarelli. Eu vou trazer aqui detalhes do que está acontecendo, porque é hora de sacudir, meu amigo, de balançar a carroça para ver quem segue e quem fica no caminho. A gente vai trazer detalhes agora desse momento do Náutico. E aí, galera, o que acharam? Marco Antônio mereceu sair. Na minha opinião, já saiu tarde. A partir do momento em que o cara está em um clube, numa fase importante do campeonato, e para de pensar no time para negociar um pré-contrato. Foi um erro burríssimo. Não sei quanto o CRB ofereceu, mas o próprio Hélio, em entrevista, falou que tinha dó do jogador. Ele jogou muito no Náutico, principalmente nas primeiras etapas da Série C, onde virou artilheiro e principal jogador. Mas depois que assinou com o CRB não foi mais o mesmo, virou um jogador fraco, sem raça, que nem a única coisa boa que fazia, que era correr, ele estava fazendo. Hélio quis permanecer com o jogador, e eu entendo. Marco Antônio prometeu que iria dar o máximo mesmo assim. Além disso, era o principal jogador. E talvez o treinador não quisesse quebrar o elenco. Marco recebeu conselho de pessoas experientes para não negociar nesse momento, mas decidiu ir contra e fechou com o CRB. Isso causou revolta na torcida, onde foi extremamente xingado nas redes sociais. Marco Antônio estava no Náutico desde 2024, onde foi importante em vários momentos, mas também já tinha passagem pelo próprio CRB em 2024. Acredito que chegou a hora dele sair. Ele vinha fazendo um antijogo, era -1 em campo, e desde a partida contra o Brusque já vinha muito mal. E é isso, galera. O que vocês acham? Deveria ter tentado mais para ficar? Foi burrice do jogador? Hélio também tem culpa? Comenta aí o que você acha.